Conhecer alguns detalhes do mercado financeiro vai te ajudar a racionalizar um pouco mais as suas decisões de investimento. É incomum eu receber lá no Instagram perguntas do tipo: meu Deus, a ação X está caindo demais, o que estão sabendo, o que está acontecendo? Ou o fundo imobiliário Y está subindo muito, o que está acontecendo? Será que estão sabendo alguma coisa que nós não estamos sabendo? Ou será que conseguiram analisar algo que eu não estou conseguindo analisar? Sim, muitas vezes, evidentemente, isso acontece. Tem fatos que você não conseguiu analisar ainda e que essas pessoas já conseguiram analisar e estão fazendo algum movimento dentro daquelas ações, antecipando ações ou fundos imobiliários. Ou então você tem até mesmo um insider trade, que apesar de crime, nós sabemos que às vezes ainda acontece, infelizmente. Mas a grande verdade é que os movimentos não são tanto por causa dessas situações específicas. Nós temos várias situações que levam um mercado ou uma ação a cair ou a valorizar. E muitas delas têm a ver com o efeito manada. E evidentemente que para você conseguir entender isso e racionalizar isso, já que é muito difícil muitas vezes para quem está iniciando, você precisa entender um pouco mais de como é que funciona o mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre o impacto dos fundos de ações na valorização ou na desvalorização da bolsa. E por que eu acredito que nós temos ainda uma longa avenida de valorização na bolsa de valores, especialmente nas ações. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, vem comigo para o vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou sócio fundador do Desmistificando Research, uma casa de análise que iniciou como análise de fundos imobiliários, sendo a primeira totalmente independente do Brasil, e hoje faz análise de fundos imobiliários e de ações, com o nosso outro analista, o Eurico, e nosso outro sócio que participa de todas as atividades, o Edivaldo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós trabalhamos tudo sobre liberdade financeira. Entre elas, você vai precisar saber mais sobre investimentos e como racionalizar. A ideia desse vídeo, gente, surgiu de um post que a minha esposa me encaminhou, e esse post ele dizia o seguinte: lembra quando a gente era criança e achava que os adultos sabiam o que estavam fazendo? Aí ele dá uma risada e diz: olha só pra gente agora. Eu achei esse post sensacional, porque realmente quando nós somos criança, nós olhamos para os adultos e dizemos: nossa, não, ele sabe o que está fazendo e não sei o quê. E você vira adulto, você descobre que, beleza, você sabe mais, você tem mais experiência, mas você não é o Superman, você não sabe tudo, não tem como. Eu não sou pai, provavelmente você seja pai, seja mãe, e você sabe essa sensação que deve dar, né? Tipo, o filho acha que o pai é o Superman, sabe tudo. E qual que é o paralelo que eu estou querendo chegar aqui? Quando você começa a investir, você é uma criança. Você é uma criança, você começa a investir, você é uma criança, você não sabe nada. Eu digo isso em 2003, eu comecei a investir. Eu não sabia nada, eu achava que ia ganhar dinheiro igual o Agostinho Carrara. Realmente o nível educacional do Brasil está muito baixo. Eu sou a única pessoa nesse bairro que tem condição de ficar rica aqui, vocês não sabem de nada. Vocês querem ver o que eu vou fazer? Eu vou investir pesado aí, vou passar o dia assim, ó, compra, vende, compra. Vou fazer dinheiro, neguinho. E aí, agora que vocês viram como é que eu achava que eu ia ganhar dinheiro, porque eu era uma criança nos investimentos. O tempo foi passando e eu fui aprendendo. Quando eu era uma criança, na medida que eu fui ganhando um pouquinho de conhecimento, porque no começo você acha que é o foda, né? E depois você vai ganhando um pouquinho de conhecimento, você começa a achar que não, os outros são fodas, né? Então você começa ali, 2 anos mais ou menos, nossa, esses gestores devem saber muita coisa, deve ter um monte de informação. E realmente eles têm muito mais informação do que a grande maioria dos investidores pessoas físicas. Quando você se transforma num investidor profissional, como é o meu caso, que presta o serviço para investidores e inclusive para gestores há 8 anos, não gestores de fundos imobiliários, mas wealth management, já prestei serviço para eles. Quando você presta esse tipo de serviço, ou quando você estuda e acaba entrando em contato com gestores de ações, gestores de fundos imobiliários, você acaba descobrindo que o universo dos investimentos é mais ou menos tipo aquele post ali. Eles sim têm mais experiência, eles sim possuem mais conhecimento, às vezes possuem mais investimento, mas eles não sabem tudo. Por isso que o movimento de mercado acaba tendo tantas oscilações, porque eles são seres humanos como outras pessoas qualquer, estão sujeitos a sentimentos, estão sujeitos a efeito manada, como outro qualquer.
Eu costumo dizer que uma das vantagens do Desmistificando FI estar no sul do Brasil, estar em Florianópolis, é eu estar fora lá do chamado eixo Faria Lima Leblon, que faz com que eu consiga pensar às vezes diferente das demais pessoas. Se eu estivesse convivendo demais com os meus amigos, que por sinal moram lá, que por sinal são muito inteligentes, seria muito provável que eu teria pensamentos muito semelhantes. E o fato de eu ter muitas vezes pensamentos diferentes me ajuda a conseguir antecipar alguns movimentos. Real Investor, que tem sede em Londrina, tem um pouco dessa vantagem também competitiva. Veja, você não precisa estar fora para conseguir isso, mas isso acaba sendo um destaque dentro desse universo que você acaba sendo muitas pessoas muito parecidas. Recentemente teve até uma reportagem no Valor Econômico em que uma das sócias da Tag Investments comentou que eles estavam atrás de gestores independentes fora do eixo Faria Lima Leblon para conseguir pessoas que conseguiam ter uma visão também um pouquinho diferente. Mas vamos lá, um outro ponto muito importante sobre essa ideia de fundos de investimentos em ações e por que eu acho, ou por que eu entendo que a Bolsa de Valores tem tanto espaço ainda para valorizar e por que acabou que teve tantas desvalorizações. Se você entender isso, você não vai mais ter medo quando a Bolsa de Valores cair tanto em comprar naquela situação de tipo, meu Deus, eu não sei para onde que vai. Em junho de 2023, 14% de todas as movimentações de ações foram feitas por pessoas físicas e 24% foram feitas por investidores institucionais. E depois 57% por investidores estrangeiros. Investidores institucionais e investidores individuais, pessoas físicas, movimentam muito as chamadas small caps, middle caps, né? O investidor estrangeiro acaba atuando mais ali nas blue chips. Evidentemente, também trabalha um pouco com a ideia de small caps, mas eles acabam focando muito nas blue chips. O que acaba acontecendo, gente? Você vê esse número e você diz, nossa, não tem como, Rodrigo, não tem como ter efeito manada. 24% são investidores profissionais. Como é que vai ter um efeito manada? Efeito manada é feito por pessoa física, que não tem conhecimento. Vai na manada, 14%. Não, gente. Esse é o ponto. 24% dos investidores institucionais, tá? Nós temos aí os fundos de ações. E o fundo de ação nada mais é do que um fundo formado por pessoas físicas. Então você tem lá um monte de pessoa física com dinheiro no fundo de ações. E o que nós vemos em períodos de crise como esse que nós estamos vendo? Saque dos fundos de ações. O que é o saque? O investidor põe lá seu dinheiro no fundo de ações, começa a ver a cotação do fundo de ações cair, começa a ver um monte de notícia ruim e ele vai e pede o saque. E aí o gestor tem que devolver o dinheiro para ele. Quando ele pede esse saque, o gestor ele tem que vender. Olha que interessante. O gestor às vezes ele tem uma posição numa empresa X. Né? Vamos pegar aqui, sei lá, ele tem ações, a empresa é um pouco menor, vamos pegar ações da Melnick. Então ele tem lá ações da Melnick. E aí ele pediu um saque. E aí o que acontece? Ele vai lá e tem que vender. E aí ao ter que vender, não tem liquidez, a ação acaba caindo um pouco mais. E aí alguém vê aquilo, se apavora, derruba um pouquinho mais. Como o seu fundo cai mais ainda a sua cotação, porque a ação caiu mais, outro investidor pede o saque. E assim você vai entrando numa bola de neve que faz a bolsa como um todo cair. Nos últimos meses ou nos últimos semestres, nós tivemos muitos saques dos fundos de ações. E isso é um dos responsáveis pela queda das ações e por nós vermos elas com tanto desconto. Essa é uma grande dúvida do investidor pessoa física. Nossa, mas se tem tanto desconto, se tanta gente está vendo tanto desconto, por que elas não sobem? Justamente porque não tem dinheiro. Porque a grande maioria dos investidores, pessoas físicas, que colocam seu dinheiro em fundos de ações são pessoas que não estudam sobre ações. Você tem que entender, pensar isso. Se você botou dinheiro no fundo de ações, são raras as pessoas que estão buscando informações sobre as ações especificamente. Ela apenas vê muitas vezes a cotação, vê as notícias boas ou as notícias ruins acontecerem, né? E aí ela vai oscilando com aquilo dali. E aí qual que é o ponto comparativo dela? O CDB do banco. Então o que ela acaba vendo? As ações não param de desvalorizar e aí você vê lá o seu CDB rendendo 13,75%, 14%, às vezes 14,5% ao ano. Meu Deus, não tem a menor sombra de dúvida. Vou para os fundos, vou para a renda fixa. Não vou ficar nesse fundo de ações, me dá meu dinheiro aqui que eu vou botar na renda fixa que eu estou ganhando muito mais. Ou então um dinheiro novo que eu botaria no fundo de ações, eu não vou botar, esse negócio só está caindo, só fez eu perder dinheiro, eu vou botar na renda fixa. Então esse movimento ele é muito importante. Eu lembro até hoje de um ganho muito expressivo que eu tive na Bolsa de Valores ao conseguir identificar
esse movimento. Eu já tinha conhecimento, evidentemente, sobre essa situação que acaba acontecendo na Bolsa de Valores, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de, vamos dizer assim, participar e conseguir ganhar dinheiro desse movimento. Tá? Mais ou menos por volta de 2017, eu tive um ganho bastante expressivo, eu já contei isso até aqui uma vez no YouTube, com as ações da RDNI, tá? RNI Negócios Imobiliários, antiga Rodobens. Tinha um fundo da Quineia, que ele tinha prazo de liquidação, ou seja, ele tinha que parar de existir. E ele tinha muitas ações da RDNI. E aí chegou no momento ele começou a ter que vender aquelas ações. E as ações começaram a despencar, a cair, mas cair com muita violência. E aí eu olhei aquilo e disse, ué, tem alguma coisa estranha aqui. Comprei um pouco, comprei mais um pouco. Achava que o fundamento justificava, mas a ação não parava de cair. O que o investidor, pessoa física, muitas vezes vai fazer? Meu Deus, não, isso aqui tem alguém sabendo de alguma coisa, tem alguém sabendo de algo que eu não estou sabendo, que eu não estou vendo. E eu, evidentemente, como uma pessoa que sempre estudei muito, fui atrás das informações, que é algo que você deve fazer, ir atrás das informações. E ao ir atrás das informações, o que eu descobri? Esse fundo que tinha prazo de liquidação. E aí eu entendi, não tem escapatória, eles têm que vender toda a posição deles para poder entregar o dinheiro para os seus investidores e pronto, só que essa ação não tem liquidez. E aí eles começaram a vender e eu a comprar e comprar. E aí, evidentemente, aquelas ações caindo cada vez mais, chegou num patamar lá que eu realmente fiz uma compra muito grande. Quando acabaram as vendas do Kinea Pipe, simplesmente a ação explodiu para cima, porque eu não tinha mais aquela pressão vendedora. Olha que coisa interessante. Isso acontece em todos os momentos de crise, gente. Fundos de ações sofrem saques, precisam vender. Mas o gestor achava que era barato. Não tem o que fazer. Ele precisa vender, porque ele tem que entregar o dinheiro para os seus investidores. Algumas vezes ele vai conseguir equilibrar. Não vou vender essa ação, porque essa ação está muito descontada. Vou vender aquela ação antes. Mas chega no momento que ele não pode mais fazer isso, senão ele vai ficar muito concentrado. Então, tivemos fundos que sofreram saques muito elevados e aí você não tinha opção, você tinha que realmente liquidar as posições. Então, por isso que quando você vê esse dado, que 24% desse mercado é formado por investidores institucionais, e isso faz com que o mercado seja mais racional, você tem esse pensamento, não é bem assim que funciona. Nós temos tanto a situação de que as pessoas acabam pensando um pouco igual e os gestores que estão atrás desses fundos são pessoas como nós. É o meme ali do Sincero Oficial. Nossa, quando eu era criança eu achava que os adultos sabiam tudo, mas hoje eu sou adulto e eu sei que não é bem assim. Então, quando eu era um investidor muito iniciante, eu achava que esses caras sabiam tudo. Quando eu chego lá, esses caras não sabiam tudo, porque não tem como saber tudo. E eles também são pessoas, possuem sentimentos e também possuem suas dúvidas. E o outro ponto é esse, eles acabam atuando mesmo contra a vontade deles. E aí nós entramos na outra vertente de por que eu acho, ou por que eu entendo que esse mercado vai valorizar muito ainda. Além, evidentemente, dos indicadores econômicos que começam a dar demonstrações de melhoras, vindo de um ciclo de commodities bom, nós temos, na verdade, um grande impacto que é a queda da taxa de juros. Lembra que eu disse, pessoa física vai lá e faz o comparativo? Por que eu vou deixar meu dinheiro no fundo de ações se eu tenho 14% no banco garantido? Pois é, mas quando esse 14% não for mais 14%, for 8%, aí ele já vai começar a dizer, poxa, mas aí tira o imposto de renda, tá ficando igual a poupança. Ou então a poupança, de repente, começa até a pagar menos do que os 6% ao ano, porque a Selic caiu muito. Não acredito muito ainda no curto prazo que isso possa acontecer, mas é algo que pode vir realmente lá na frente. E aí ele vai dizer, não, peraí, deixa eu buscar alternativas. E aí, de repente, ele vai começar a colocar o dinheiro nos fundos de ações. Ele vai começar a ver notícia na TV, nossa, as ações estão valorizando, os fundos de ações estão melhorando, e vai colocando dinheiro. Na medida que ele for colocando dinheiro, os gestores têm que fazer o quê? Comprar ações. Vão buscar, evidentemente, as melhores opções na visão deles. Mas eles vão comprar ações e ela vai valorizar. Não tem muito. É assim que acaba funcionando. Esse é o ciclo desse mercado de bolsa de valores. E aí, evidentemente, você só vai ganhar com essa valorização? Não. Esse está num momento em que as ações estão em preços muito bons, porque o preço sobre o lucro delas ainda está muito baixo. Quem sabe isso cria uma bola de neve muito forte a ponto de realmente você dizer, opa, aqui agora já ficou muito caro. Mas está bem longe disso. E ainda vão ter que ter todo esse movimento. Na média, os fundos de ações ainda sofrem resgates. Eu entendo que você conseguir ter a correta compreensão disso ajuda demais
a você conseguir entender um pouco mais quando o mercado cai muito, quando o mercado sobe muito. Porque nós temos sempre aquela mania de dizer o seguinte, não, mas o mercado é muito racional, são gestores profissionais. E a grande verdade é que não é. Nós temos um monte de pessoas físicas ali atuando. Sim, quando eu falo dos investidores estrangeiros, ali quem sabe eu tenho um pouco mais de racionalidade. Mas na verdade eu tenho outros fatores que influenciam eles, como o câmbio, próprios investimentos na terra deles, no país deles, normalmente Estados Unidos, que é a grande base desses investidores estrangeiros. Já para nós aqui, os investidores nacionais, então pessoas físicas e os fundos institucionais, os investidores institucionais, você tem toda essa racionalidade funcionando. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido agregar informação para vocês conseguirem ser mais racionais. Tá? Justamente nesse detalhe, eu vejo muita gente dizendo isso. Nossa, mas se só 14% das pessoas físicas movimentam o mercado de ações, não poderia existir efeito manada. Mas existe porque nós temos os outros 24%. E os outros 24%, eles são movimentados também por pessoas físicas. E aí você acaba realmente fazendo esse movimento. E a queda da taxa de juros, ela é realmente assim, um gatilho de grande valorização, justamente por atuar nesses investidores institucionais, justamente por atuar nos fundos de ações. Como o contrário, a alta da taxa de juros também movimenta muito esse gatilho. O investidor acaba funcionando muito com as emoções. Quando você consegue entender esse funcionamento, eu acho que você consegue racionalizar muito mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.